glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é à toa, prezados irmãos e irmãs, não é à toa que no final de cada evangelho, o sacerdote ou o diácono proclama palavra da salvação. O que foi lido anteriormente não é uma palavra simplesmente que pode agradar os nossos ouvidos, como seria, por exemplo, uma poesia. O que foi lido antes não é somente algo interessante do ponto de vista histórico, que nos abriria para novos horizontes. O que foi dito anteriormente nem mesmo é um dito de sabedoria capaz de nos orientar no nosso dia a dia. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é palavra de salvação. O Evangelho é o meio que, ouvindo, cheios de fé, nós nos encaminhamos para encontrar salvação. E do Evangelho de hoje, duas realidades eu gostaria de meditar. A primeira é que todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se nós queremos ir adiante no nosso caminho de fé, se nós pretendemos progredir espiritualmente,
nós devemos, em primeiro lugar, viver a unidade. Viver a unidade nos diversos ambientes que nos encontramos. A unidade da nossa casa, a unidade entre os nossos amigos, a unidade no ambiente de trabalho ou no ambiente social que frequentamos, a unidade na igreja. A unidade é um dom do Espírito Santo que torna autêntica a nossa fé. Enquanto não vivermos a unidade, a nossa fé ainda não atingiu a plenitude. Atenção que unidade é diferente de uniformidade. A uniformidade é onde todos pensam igual, é onde todos acreditam nas mesmas coisas, é onde todos enxergam o mundo pelo mesmo olhar. A unidade, porém, é muito mais profunda. A unidade, porque é um dom de Deus, ela nos faz, mesmo vendo no outro suas diferenças, mesmo observando no outro que ele é diferente de nós e carrega valores, ideias, visão de mundo diferente das minhas, ele é criatura de Deus, é amado por Deus, e por isso eu não posso criar uma barreira que me separe dele. E por isso eu sou capaz de respeitá-lo em suas diferenças. E por isso eu sou capaz de até mesmo, através dessas diferenças, encontrar um novo aspecto da minha fé, um novo aspecto do meu conhecimento de Deus. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. O valor da unidade. Depois, nós vemos aqui no Evangelho 2 grupos de pessoas. Viram que Cristo realizou o milagre, que Cristo expulsou um demônio que era mudo de uma pessoa. E 2 grupos de pessoas tiveram atitudes diferentes. O primeiro, eles ficaram admirados. Mas dentre alguns dos que ficaram admirados, eles começaram a duvidar de Jesus e disseram que era por meio de Belzebu que ele, Cristo, expulsava os demônios. Eles eram incapazes de observar a beleza que Cristo estava fazendo. Eles tinham apenas os olhos prontos para detectarem os erros. Eles eram muito acostumados em julgar. Eles eram muito acostumados em colocar os outros numa situação difícil. E não foi assim com Jesus. Por isso, como eles não podiam negar o milagre, eles negaram a fonte daquele milagre. E eles atribuíram ao mal o que na verdade havia brotado do coração bondoso de Cristo. Mas Cristo, conhecendo os seus pensamentos, os chama a atenção e diz: olha, se é por meio de Belzebu que eu realizo essas obras, essas coisas, e os vossos filhos realizam por meio de quem? Jesus os dá um choque de realidade. Jesus os faz perceber que seria impossível o próprio demônio expulsar o demônio. Então Jesus diz a eles: mas se é pelo dedo de Deus que eu realizo estas coisas, então chegou para vós o reino de Deus. Cristo os desmascara. Cristo desfaz o ardiloso raciocínio que eles tinham criado. E Cristo então os faz compreender que aquela obra realizada é porque agora chegou o reino de Deus. É porque agora o poder de Deus age no mundo
e expulsa todo o mal e toda treva. Para concluir, deixemo-nos guiar pela primeira leitura e pelo Salmo. Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vou vos indicar, para serdes felizes. Nada mais anseia o coração humano que a felicidade. E esta felicidade existe quando nós ouvimos a Deus e nos deixamos guiar por Ele. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações. Quem dera hoje nós houvéssemos ouvido a voz do Senhor e a Ele não tivéssemos fechado o coração. Porque quem ouve a voz de Deus com o coração aberto, este deixa que a palavra de Deus, caindo na terra boa do seu coração, frutifique e os frutos sejam abundantes, frutos de salvação e de vida plena. Amém. Cheios de gratidão a Deus,